Foi. Havendo número regimental, declaro aberta a terceira reunião da Comissão Especial destinada a preferir parecer do PL 2303 de 2015 do senhor Áureo. Enquanto à disposição das senhoras deputadas e dos senhores deputados, cópias da segunda reunião realizada no dia 7 de junho. Pergunto se há necessidade da leitura da referida ata. Não havendo discordância, fica dispensada a leitura da ata. Pergunto se algum parlamentar deseja corrigir a ata. Não havendo quem queira corrigi-la, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovadas. Informo que os expedientes recebidos estão à disposição para todos aqueles que queiram fazer a sua consulta. Darei início à audiência pública. Agradecemos desde já a presença de todos os convidados e convido para tomar assento à mesa o senhor Fernando Uric, economista e autor do livro Bitcoin, a moeda da era digital. O senhor Iágaro Jung Martins, subsecretário de Fiscalização da Receita Federal do Brasil. O senhor Marcelo Miranda, diretor executivo da Flower BTC. Para melhor andamento dos trabalhos, esclareço que adotaremos os seguintes procedimentos. Cada convidado disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Durante suas falas, os convidados não poderão ser aparteados e dar-se ao tema em debate. Finda as apresentações, concederei a palavra primeiramente ao relator, deputado Expedito Neto, e em seguida aos deputados inscritos para o debate. Ao interpelar os convidados, os parlamentares só poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos, tendo os convidados o mesmo tempo para a resposta. Por último, concederei a palavra aos não membros inscritos para o debate. Dando início à audiência sobre impactos de moedas virtuais, em especial bitcoins, na economia brasileira, concedo a palavra por 20 minutos ao senhor Fernando Uric, tá certo? Urris, economista e autor do livro Bitcoin, a moeda da era digital. Minha formação é em administração, com mestrado em economia da Escola Austríaca. Meu trabalho principal é com incorporação de imóveis em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E desde 2013, quando tive contato com essa tecnologia chamada Bitcoin, mantenho como atividade extracurricular a pesquisa e o estudo desse novo campo de conhecimento científico. Em 2014, escrevi o primeiro livro em português sobre o assunto, Bitcoin, a moeda na era digital, e desde então escrevo um blog no maior portal de finanças do país, dedicado quase exclusivamente a esse tema. Além disso, iniciei neste ano um canal no YouTube com o objetivo de atingir um público ainda maior, explicando e, sobretudo, educando sobre o funcionamento e os impactos e o enorme potencial dessa grande invenção tecnológica para o bem da sociedade. Agradeço a oportunidade de expor a vossas excelências um pouco do meu conhecimento sobre esse tema e aplaudo a formação desta comissão especial. Compartilho das suas preocupações no que tange aos riscos financeira, à lavagem de dinheiro e à defesa do consumidor. Mas para atingir os objetivos propostos por esta comissão, é necessário compreendermos do que essa tecnologia. Como a sua arquitetura descentralizada garante a segurança do sistema e quais as implicações desse modelo para a privacidade e inclusão financeiras, bem como para a inovação e as regulações. Quando a invenção do Bitcoin foi anunciada e publicada em um paper em outubro de 2008, descrevendo um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, de ponto a ponto, poucos deram atenção. Nem mesmo os especialistas em criptografia acreditavam que o projeto tinha alguma chance de sucesso. A ideia não era novidade. Alguns já haviam tentado desenvolver uma moeda para a era da internet. Mas nenhuma iniciativa tinha conseguido.
O objetivo era conceber um dinheiro puramente eletrônico, digitalizando as propriedades do dinheiro em espécie, o cash no inglês, quais sejam um ativo ao portador, transações sem intermediários e irreversíveis e com ampla privacidade. O Bitcoin é uma invenção revolucionária da ciência da computação. Na sua essência, contudo, ele nada mais é que um protocolo, um conjunto de regras pelas quais se comunicam computadores conectados à rede peer-to-peer do sistema. Não há uma empresa por trás da rede, ninguém é dono do protocolo, assim como nenhuma entidade é proprietária dos protocolos de comunicação da internet, TCP/IP. Não há um servidor central monitorando o cumprimento das normas. Primeiro, porque estas incentivam o comportamento honesto. Segundo, porque todos são monitorados por todos. A confiança e a segurança são alcançadas de forma descentralizada, graças ao uso engenhoso da criptografia moderna, e sem que seja necessário conhecer a identidade dos participantes. O feito extraordinário desse protocolo, e sem precedentes na era da computação, foi recriar a escassez do mundo físico em um ambiente digital, no mundo digital. Um Bitcoin é um bem digital que não pode ser reproduzido ou falsificado. A sua titularidade e propriedade está devidamente registrada no blockchain, o grande livro contábil da rede, o qual é único, público e replicado por todos os participantes do sistema, que o mantém constantemente atualizado em sincronia à medida que novas transações vão ocorrendo. Até a invenção do Bitcoin, segurança e descentralização pareciam termos antagônicos. A nossa moeda corrente, nossas instituições financeiras e pagamentos, todos dependem da confiança em uma autoridade centralizada, encarregada pela segurança e prevenção de fraudes e responsável pelo exame minucioso de quem pode ou não ter acesso. O Bitcoin, assim como outras moedas digitais similares, inverte o modelo de segurança de sistemas tradicionais, fechado e centralizado, para um aberto e descentralizado, em que a confiança é atingida pela força computacional. Além de ser uma quebra de paradigma, é necessário também uma mudança cultural. Simplesmente não estamos acostumados a essa forma de organização. Por isso, quando expostos pela primeira vez a essa nova realidade, as pessoas logo se perguntam, mas quem controla? Quem é o responsável? Apesar de prover certo grau de privacidade, a rede é, paradoxalmente, transparente, pública e aberta. Os próprios códigos do sistema podem ser inspecionados por qualquer um, é um software de código-fonte aberto. Por conta de todos esses atributos, a rede como um todo, e especificamente o blockchain, o livro contábil digital, jamais foram violados em mais de 8 anos de operação ininterrupta. Isso significa que não há registros de desvios de fundos, transações inautênticas ou qualquer tipo de adulteração da rede. Neste modelo, porém, é delegada ao usuário a responsabilidade tanto de custódia quanto de transferência de saldos. As implicações desse arranjo é que a guarda das senhas é de inteira obrigação do titular, não sendo possível recorrer a nenhum terceiro em caso de extravio ou mau uso. Por ser um dinheiro digital, os cuidados necessários com o papel moeda tradicional são igualmente válidos ao Bitcoin, mas com uma crucial diferença. É possível realizar quantos backups das senhas forem desejados. Por ser uma plataforma tecnológica aberta, a possibilidade de inovar sem autorização ou licença prévia assemelha-se à da internet, que nos últimos 20 anos propiciou um ritmo alucinante de inovações, resultando em grande crescimento econômico, valor agregado aos consumidores, oportunidades de negócio. Ao contrário do senso comum, o pseudo-anonimato dos usuários não decorre de nenhuma tentativa deliberada de ocultação ou evasão. Esse atributo é, em realidade, parte-chave e inerente à segurança e à inviolabilidade da rede. Por definição e desenho do protocolo, a proteção ao consumidor é um atributo intrínseco à rede, uma vez que as transações não revelam informações sensíveis das partes e não dependem de intermediários, eliminando dessa forma o risco de vazamento de dados pessoais
números de cartões de crédito ou qualquer outra informação financeira sujeita ao uso criminoso por atores mal intencionados. Essa forma de transacionar é diametralmente oposta aos sistemas financeiros tradicionais, sejam bancos, sejam empresas de cartões de crédito, em que o usuário deve fornecer diversas informações pessoais, independente do valor da compra, elevando sobremaneira o risco de furto de identidade e clonagem de dados. Há uma percepção errônea de que protocolos como o do Bitcoin carecem de regulação e, por isso, impõem sérios riscos aos seus usuários. Em realidade, a rede é extremamente autorregulada, tanto pelos algoritmos criptográficos quanto pela supervisão constante dos participantes. Qualquer tentativa de fraude é rapidamente detectada e frustrada. Qualquer tentativa de burlar o protocolo, como a regra de criação de unidades de Bitcoin, é inviabilizada pela absoluta transparência da rede. Isso não quer dizer que os usuários estejam livres de todo e qualquer risco. Vejo 3 grandes pontos de atenção decorrente do uso dessa tecnologia. Primeiro, o risco de sistema. Alguma falha do software, algum bug que possa impactar negativamente a confiança, embora esse risco seja mitigado por ser um software livre, aberto e que está constantemente sendo auditado e aprimorado. Risco de mercado, principalmente aqueles que usam o Bitcoin como meio de transferência de valor ou investimento, não há nenhuma garantia sobre o preço de um Bitcoin. O preço é definido livremente no mercado. E, por fim, o risco de usabilidade. Não faltam notícias de usuários que perderam o Bitcoin por backups das senhas ou por puro esquecimento destas. A maior parte do que foi dito até aqui faz referência majoritariamente ao uso do protocolo como sistema de pagamentos para transferência de valores ou para puro investimento. Contudo, e aqui jaz a razão para tanto fascínio e entusiasmo por essa tecnologia que inspira empreendedores e idealistas, os usos e aplicações possíveis vão muito além do que um mero dinheiro digital. A revista britânica The Economist definiu como o protocolo da confiança. E ela tem razão, porque o blockchain, enquanto um protocolo, distribui a confiança entre todos os participantes da rede, removendo pontos centrais ou pontos únicos de falha, tornando o sistema incrivelmente robusto e seguro. Hoje, Bitcoin e outras moedas criptográficas já são consideradas apenas uma ramificação ou um simples uso de algo muito maior, a tecnologia do blockchain. O estágio em que nos encontramos com essa tecnologia é semelhante ao início da era comercial da internet na metade dos anos 90. À época, internet era sinônimo de correio eletrônico e nada além disso. Um ambiente obscuro e suspeito, onde nenhuma empresa idônea planejava acessar. Mas, com o tempo, novos usos, novas aplicações, a um ritmo frenético de inovação, acabaram criando uma rede aberta de comunicação mundial, a partir da qual as mais diversas empresas e modelos de negócios surgiram. Hoje, a economia depende da internet. Aliás, já é inimaginável a economia moderna na ausência dessa rede. As novas aplicações do blockchain, assim como a internet lá atrás, estão recém sendo descobertas, criadas e desenvolvidas. E o leque de usos possíveis aumenta a cada dia. A Nasdaq, a bolsa de empresas de tecnologia dos Estados Unidos, está usando o blockchain para negociação e registro de ativos como ações. O governo da Suécia está migrando parte dos registros de terras e de imóveis para o blockchain. O governo japonês está buscando integrar o blockchain ao seu sistema de licitações online. Na Europa, o porto da Antuérpia, assim como o de Roterdã, estão com projetos pilotos para utilizar a tecnologia para otimizar a operação portuária e diminuir drasticamente a papelada, um dos grandes custos do transporte marítimo. Muitas empresas com processos produtivos mais alongados estão registrando as etapas de produção no blockchain para o monitoramento e rastreabilidade de toda a cadeia de produção. Uma das principais firmas de auditoria e consultoria do mundo, a Deloitte, está desenvolvendo uma espécie de Smart ID, ou identidade inteligente, em blockchain. No tabaco, empresas estão usando o registro em blockchain como forma de contornar o contrabando, provendo autenticidade de origem dos produtos. No Brasil, temos uma bela startup chamada Original My, desenvolvendo inúmeras aplicações da tecnologia, como prova de autenticidade de documentos, prova de existência, comprovação de integridade de documentos, assinatura de contratos,
É uma analogia à notarização, que se baseia em um dispositivo em lei, porém digital e em blockchain. E se falarmos em contratos inteligentes, smart contracts, aí entramos numa nova gama de aplicações, muitas bastante ambiciosas, como é o caso do Open Bazaar, que é um marketplace completamente peer-to-peer, de ponto a ponto. Imaginem um mercado livre sem uma empresa por trás. Arcade City, que é desenvolvida no blockchain do Ethereum, que é um aplicativo de carona também peer-to-peer. Imaginem o Uber sem a empresa por trás. Enfim, esses são apenas alguns dos poucos exemplos das infindáveis aplicações do blockchain e uma prova da amplitude da diversidade de usuários, desde governos, ONGs, empresas e indivíduos. Portanto, quando buscamos introduzir e adotar qualquer tipo de regulação, é imprescindível termos bem claro que estamos lidando com uma tecnologia aberta, inovadora e em constante processo de mutação. Não enquanto a essência da tecnologia em si, mas com relação às mais variadas aplicações. Recorro novamente ao caso emblemático da própria internet. Foi fundamental permiti-la crescer e florescer. Tivéssemos tentado impor restrições artificiais lá atrás, provavelmente surgido muitas das inovações que hoje fazem parte do nosso dia a dia e são ferramentas do cotidiano da economia. Por fim, é preciso reconhecer que aplicar a regulação atual, estabelecida para o modelo de segurança centralizado, poderá ser apenas não apenas inócua, como também contraproducente, ao enfraquecer ou até mesmo comprometer os mecanismos intrínsecos de segurança de redes descentralizadas. Para que essa tecnologia possa crescer, se desenvolver, gerando empregos, oportunidades de negócios no Brasil, é preferível clareza legal que regulações que impeçam empresas de operar em território nacional sem trazer benefício aparente algum aos consumidores. Cito o exemplo recente e positivo do Japão, onde o governo deste país passou legislação reconhecendo o pagamento com Bitcoin uma atividade perfeitamente lícita. Isso não significa reconhecer o Bitcoin como moeda, apenas que o pagamento com essa tecnologia consiste de um uso plenamente legítimo. Ressalto, porém, que antes da lei, o uso de pagamento com a moeda digital já era lícito. Só não havia um posicionamento estatal ratificando essa condição. Esse simples esclarecimento reduz incertezas e promove um ambiente mais propício e tranquilo para os empreendedores inovarem com a tecnologia. Trago também o exemplo da Austrália, que, com o intuito de atrair empresas de tecnologia aplicada às finanças, as chamadas fintechs, revogou uma dupla taxação que havia no uso do pagamento com Bitcoin. A partir deste mês, imposto sobre valor agregado incide apenas na venda dos produtos, e não na compra de Bitcoin por qualquer usuário, como ocorria antes. Além de clareza legal, é recomendável fomentar a autorregulação por meio, inclusive, da própria tecnologia. Há soluções que podem ser implantadas com simples programação, como, por exemplo, carteiras multisig, que requerem mais de uma assinatura, escrow accounts, uma espécie de contas calção, ou prova de reservas. Hoje, adotar uma regulação abrangente para moedas digitais é análogo a uma regulação abrangente para a internet de 1995 por causa do correio eletrônico. Internet é muito mais que apenas a troca de mensagens em formato digital. E a tecnologia do blockchain é muito mais que apenas uma moeda digital. Na dúvida, demos tempo ao tempo. Sufocar essa grande invenção tecnológica ainda no berço somente privará a sociedade do enorme potencial que nem sequer podemos prever na sua plenitude. Obrigado pela atenção. Obrigado, Fernando, pela exposição. Com a palavra por 20 minutos, o senhor Iágaro Jung Martins, subsecretário de Fiscalização da Receita Federal do Brasil. Só mexer aqui. Tá ok. Aponta para onde? Para... Ok. Senhor presidente... Você quer usar esse? Olha o Que é o sem fio ou esse tá bom? Aí eu falaria de pé daí? Você tá? Assistir a apresentação do senhor ali. Tá ok, então tá bom. Melhor assim até porque...
posicionar aqui embaixo, então, pode ser? Senhor presidente, deputado Alexandre Vale, muito boa tarde. Deputado Expedito Neto, relator. A questão dos impactos, eu sou responsável pela área da fiscalização da Receita Federal do Brasil, sou subsecretário de fiscalização, e a questão da moeda virtual, né, ela já vem sendo discutido, como foi falado daqui a pouco, em vários fóruns da OCDE e, em especial, no plano de trabalho BEPS, que é um plano nacional do G20 para evitar procedimentos de erosão à base tributária. A primeira coisa que nós temos que discutir, assim, que é uma questão de conceituação e contextualização, é que Bitcoin ou as outras moedas virtuais, elas estão inseridas dentro de um contexto de arranjos de pagamento. Ou seja, o conceito de arranjo de pagamento ele é muito mais amplo do que a simples moeda virtual, né? Enquanto nós temos meios de pagamento que são controlados pelos órgãos reguladores, no caso o Banco Central e alguns outros órgãos, como o COAF, por exemplo, esses arranjos de pagamentos virtuais, esses outros arranjos, não são controlados por nenhum órgão estatal, em nenhum lugar do mundo. Tal fato fez com que alguns países, por identificarem problemas com essas operações, as proibiram, como a Rússia, né? Não é o caso, não é o que nós estamos avaliando no Brasil, mas esses arranjos de pagamento eles podem também ser utilizados também como cartões de crédito. Por exemplo, um administrador, uma pessoa que tem um cartão de crédito emitido por uma entidade financeira fora do Brasil, em que aqui no Brasil ela contrata operações e paga com esse cartão de crédito, mas esses pagamentos é feito lá fora, através, por exemplo, um trust que paga as contas do cartão de crédito daquele indivíduo, também se enquadra aqui como um arranjo de pagamento, ou seja, são operações financeiras liquidadas dentro do país, sem controle algum das autoridades estatais. É o mesmo problema que nós temos. Para a administração tributária, quais são os impactos dessa economia digital sobre as escolhas feitas para a sociedade? O que isso vai implicar para nós em relação se todo mundo, se nós utilizarmos esses arranjos de pagamento